Bem-vindos ao IBRACast, podcast trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Fiquem agora com a Plenária Comentada, um quadro fixo do IBRACast conduzido por Flávia Chiquito dos Santos, diretora de publicações, e Vivian Fraga, coordenadora de podcast, trazendo os principais debates das sessões de julgamento do CAD. Bem-vindos e bem-vindas ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a 217ª sessão de julgamento do CAD, ocorrida no dia 2 de agosto. Eu e a Flávia Chiquito vamos discutir os itens julgados da sessão. Inicialmente, a sessão contava com 6 itens, entre eles 4 PAs, os embargos de declaração com pedido de reapreciação em processo administrativo, o item 5, e um requerimento de TCC. Houve a inclusão na pauta para o despacho de avocação apresentado pelo conselheiro Braido, relativo ao arquivamento de um inquérito pela superintendência. E esse despacho, inclusive, foi primeiramente julgado por conta de uma inversão na ordem da pauta. Então, tivemos esse despacho inicialmente, e dos 6 itens que estavam na pauta, 3 foram julgados apenas. Vamos lá para os informes da sessão, pesquisa de opinião do CAD sobre os trustees e o papel no monitoramento dos processos da autarquia, também a disponibilização da consulta pública do Guia V+, também a primeira edição de 2023 da Revista de Defesa da Concorrência do CAD. Parabéns ao conselheiro Luiz Henrique Braido, editor-chefe da RDC, por esse 11º volume, que contém 10 artigos. Lembrando que, na avaliação quadrienal de 2017 a 2020, a revista recebeu importante classificação Qualis A3 pela CAPES. Bom, esses eram os informes, agora eu passo para a Flávia, que vai falar sobre a avocação desse despacho destacado que teve essa importante inversão de pauta. Flávia? Olá, Vivian. Olá, ouvintes. Bom, vou falar aqui sobre o despacho, né, que teve uma inversão de pauta. Esse é um caso de avocação, mas envolvendo investigação. Os casos de avocação mais comuns são de atos de concentração, e nesse caso é de um inquérito administrativo, envolvendo como representados a Raízen Combustíveis, a Petrobras Distribuidora, a atual Vibra Energia, e a Ipiranga Produtos de Petróleo. Nesse caso, o presidente do CAD estava impedido, e o pedido de avocação foi feito pelo conselheiro Luiz Henrique Braido. Tá? Aqui, para contextualizar o inquérito administrativo envolvendo essas 3 empresas, por possível prática prejudicial à livre concorrência consistente na formação de consórcio para participação de leilões de arrendamento das áreas portuárias destinadas à movimentação e armazenagem de granéis líquidos, combustíveis líquidos. Então, seria aí uma possibilidade de falta de concorrência no âmbito desses leilões de áreas portuárias de Cabedelo, na Paraíba, e Vitória, no Espírito Santo. Então, esse foi o mote aí da investigação. A SG asseverou que o consórcio formado pelas representadas não possuiria justificativa aceitável, nem geraria eficiências que poderiam contrabalancear as limitações à competição inerentes a essa espécie de negócio jurídico entre as empresas. Mas, de acordo com a SG, ela entendeu que não tinha indícios de uma prática colusiva entre as empresas no âmbito ali do consórcio, até porque o consórcio é um instituto legítimo. E aí a conclusão da SG foi pelo arquivamento, apesar dela ter entendido que o consórcio não era justificável, economicamente falando, pelo tamanho das empresas. E aí teve uma sugestão interessante da SG, que envolveu a advocacy, de encaminhar essa nota de arquivamento para a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, do Ministério de Portos e Aeroportos, a ANTAC
e ao Tribunal de Contas para aprimoramento dos futuros editais de licitações de terminais portuários destinados à movimentação e armazenagem de granéis líquidos combustíveis, com o intuito de fomentar a concorrência. E aí o conselheiro Braido, ele pediu a avocação, propondo no sentido de investigar, né, essa questão sobre a falta de racionalidade para a formação do consórcio. E aí teve uma discussão ali sobre o pedido de avocação, se ele deveria o processo deveria retornar para a superintendência para que fosse feita essa investigação, ou se deveria ser distribuído a um relator. E aí o plenário entendeu que deveria ser distribuído a um relator, que foi, por sorteio, o próprio Braido indicado, né? Então, ele que vai ser o relator desse pedido de avocação. E o pedido de avocação, ele se fundamenta na aparente contradição existente entre a fundamentação utilizada pela SG no despacho de arquivamento e a fundamentação em condenação de caso anterior, que é aquele caso envolvendo a BT como representante e algumas operadoras de telecomunicação, não me lembro se era Vivo, não me lembro quais eram, e que definiu ali, né, a licitude de consórcios que deveriam ser analisados como um ilícito, né, como ilícito não pela infração per se, mas como uma regra da razão, porque parte-se do pressuposto de que consórcios são legítimos, então tem uma presunção de legalidade. E aí, ele, baseado nesse caso, que é o processo administrativo 08700011835/2015 de 2002, ele entendeu que a conclusão da SG nesse inquérito aqui estaria em contradição com aquilo que foi definido pelo tribunal no âmbito desse processo. E aí, por isso, ele entendeu que deveria ter a avocação. Então, a decisão por unanimidade, né, foi a aprovação da proposta de avocação apresentada pelo conselheiro Braido, e o processo em questão foi distribuído para ele mesmo, e ele terá 30 dias para confirmar a decisão de arquivamento da superintendência ou para transformar o inquérito administrativo em um processo administrativo. Ótimo, Flávia, obrigada. Então, aqui seguindo na pauta, a gente vai falar sobre o processo administrativo que envolveu a investigação de cartel na revenda de combustíveis e fluidos automotivos, né, lá no varejo, em alguns dos municípios no oeste de Santa Catarina: Chapecó, Concórdia, Caçador, São Lourenço e Lages. Super relevante essa decisão, que é uma das poucas que determina a proibição de exercer o comércio em seu nome ou em nome de pessoa jurídica, em relação a 2 representados pessoas físicas. Então, já faço esse destaque de início. Outro destaque muito relevante também é que a gente tem uma clara distinção entre cartel clássico e cartel difuso. Materialmente, em termos de autoria, houve uma investigação muito profunda pelo conselheiro relator, o Braido, e comparando a quantidade de contatos entre concorrentes para possibilitar a separação dessas condutas, né, em condutas regulares, cartel hardcore, clássico, de condutas conjunturais, que ele chamou de cartel difuso. Então, como conclusão, tivemos multas bastante significativas, né, para as pessoas físicas. Eram 2, além dessa condenação em relação à proibição de exercer o comércio, multas da ordem de mais de 7 milhões e multas da ordem de mais de 47 milhões para as pessoas jurídicas, e também um arquivamento em relação a uma das representadas. Então, acho que vale a pena também dar uma olhada nos votos, porque essa proibição, né, para que ambas as pessoas físicas sejam proibidas de exercer o comércio, é interessante e tende a guardar lógica com o desincentivo, um desincentivo propriamente da recorrência dessas condutas nesse mercado. Inclusive, o Valdir Alves, o nosso procurador Valdir Alves, pediu a palavra e falou exatamente sobre a importância da responsabilização da pessoa física que opera a pessoa jurídica.
Então, dessa forma, ele entende que a responsabilização da pessoa física é fundamental para prevenir e impedir que novos ilícitos ocorram. O presidente estava impedido de votar, mas houve um resultado unânime determinando o arquivamento em relação a uma das pessoas jurídicas, a condenação das demais pessoas jurídicas nos termos do voto do relator, e a essa questão importante também de proibição de exercício do comércio em relação às duas pessoas físicas. Bom, interessante, Vivian, porque o caso seguinte, ele também é um caso aí de investigação de cartel em licitação, mas também teve essa proibição de exercício de comércio em nome próprio por 3 anos. Esse é um caso, né, envolvendo o mercado de sacos de lixo do estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O período da conduta seria de 2008 a 2014. O conselheiro desse processo é o conselheiro Sérgio Ravaiani. O representante do Ministério Público do Estado de São Paulo. Então, esse caso, o voto não foi disponibilizado, então não tive muita clareza ainda sobre alguns pontos aqui levantados no voto oral do conselheiro relator. Talvez seja melhor a gente comentar em detalhes desse processo na próxima plenária comentada, já que teve aqui um pedido de vistas do conselheiro Hoffmann. Mas é um caso em que também teve punições bastante rigorosas em termos de alíquota que foram impostas, se não me engano, 18%, tendo pessoas aqui com alíquota de 20%. Teve aí uma discussão sobre uma diferenciação entre empresa, sociedade empresária e pessoa jurídica, pessoa física empresária e pessoa física administradora, que teve aqui até uma questão levantada pelo conselheiro Ravaiani em termos de preliminar sobre a questão do polo passivo, a composição do polo passivo. E em relação à multa, ele aplicou aquele critério que é alinhado ao critério que o conselheiro Gustavo Augusto vem aplicando, e que, de certa forma, o conselheiro Hoffmann aplica de forma semelhante com algumas diferenciações. Acho que até esse é o motivo do pedido de vista do conselheiro Hoffmann. Mas também é um caso que, além da multa, teve outras multas não pecuniárias, que foi a proibição de contratar com o poder público por 5 anos, e também essa punição mencionada pela Vivian no caso anterior, de proibição de exercício de comércio em nome próprio pelo prazo de 3 anos. Então, um caso com um conjunto probatório robusto, segundo o relator, porque é um caso que teve busca e apreensão, também tinha uma investigação do Ministério Público correndo em paralelo, então, interceptação telefônica, um caso com um conjunto probatório robusto. Mas acho que a gente vai conseguir comentar melhor quando o voto for disponibilizado e quando tiver aí o pedido de vista já apresentado. Até interessante, Flávia, que no caso que eu comentei, o conselheiro Vitor Fernandes mencionou, né, que esse tipo de imposição de sanção de não comercialização é recente, tem sido bastante aplicada pelas autoridades antitruste, segundo o documento da OCDE. E ele fez um levantamento que, no caso brasileiro, essa sanção só foi aplicada 3 vezes em mais de 120 casos de cartel, e utilizando o prazo máximo de 5 anos. Então, a gente está vendo o quão importante, né, esse tipo de medida para prevenir futuras recorrências num mercado que a gente sabe é tão frequente de investigação, e o próximo caso, inclusive, é também um processo administrativo, esse de final 5637-2069, que trata de investigação de formação de cartel nos mercados de revenda de combustíveis de Chapecó, Caçador, São Lourenço, Lages e Concórdia, de novo, né? Então, esse foi mais um caso relatado pelo conselheiro Luiz Braido, que teve seu julgamento suspenso por conta de um pedido de vista do conselheiro Gustavo Augusto.
também sugerindo aí, o conselheiro relator, alíquotas para as pessoas físicas de 17%, também sanções não pecuniárias, proibição de contratação de administração por 5 anos, entre outras, e também o que a gente vê de forma recorrente, a determinação de ofício com cópia da decisão para o MPF do Paraná e para a vara criminal competente. Acho que, então, com isso eu passo para você, Flávia, para você falar dos embargos. Tá certo. Bom, aqui os embargos, acho que comentários super brevíssimos, né? Que esse caso, ele já está aqui para julgamento há bastante, em várias sessões, porque teve um julgamento inicial, teve o voto vogal da conselheira Lenisa, que foi o voto dissidente aqui, que envolve a investigação de cartel também no mercado em licitações, no mercado de lousas digitais da marca Smartboard. Isso era um pregão eletrônico realizado em 2009 pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, foi um caso também que tinha um conjunto probatório ali robusto, mas várias questões processuais que embasaram o posicionamento da conselheira Lenisa no sentido de arquivamento do caso, em que ela até sugere, aqui é um caso de cartel Hub and Spoke, e que ela até sugere que esse tipo de conduta não seja analisada como infração per se. Né? Então, aí, o voto dela foi vencido, teve condenação e teve aí embargo. E depois dos embargos, aí a gente está nessa fase do julgamento que foram opostos novos embargos e também um pedido de repreciação. Os embargos opostos foram pela empresa Tevo S.A. e o pedido de reapreciação pela Chipsia Informática e por uma pessoa física chamada Karine Marques. Os embargos foram formulados com base em um erro material por conta de um documento da Receita Federal sobre os faturamentos aqui das empresas. E aí o conselheiro Hoffmann, ele conheceu dos embargos, mas ele negou provimento, tá? Porque eles estão pedindo a disponibilização dessa declaração fiscal ou contábil e o conselheiro entendeu que não era necessário. E em relação ao pedido de reapreciação da empresa Chipsia e da pessoa física, também, ele está alegando a súmula vinculante 14, por não ter tido acesso a uma série de documentações de busca e apreensão e do TCC, e o conselheiro não deferiu o pedido de repreciação. Então, por unanimidade, os dois pedidos, né, tanto os embargos como a repreciação, foram negados e foi unanimidade do tribunal. O último caso, então, da pauta era um TCC no contexto de uma denúncia encaminhada ao CAD por uma clínica odontológica e que acusou o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais de instaurar um processo disciplinar contra ela, visando impedir a aceitação de um cartão de desconto chamado Cartão Mais Solidariedade. Teve a instauração desse processo em agosto de 2022 pela superintendência, inclusive a superintendência adotou uma medida preventiva para que ambos representados, tanto o Conselho Regional de Odontologia quanto o Conselho Federal de Odontologia, se abstivessem imediatamente de praticar qualquer tipo de ato que proibisse a aceitação desses cartões, e essa medida preventiva, inclusive, vai ser trazida na próxima sessão, né? O julgamento de mérito vai ser trazido na próxima sessão. Acho que o que é interessante falar aqui é que esse caso tem contornos similares àquele final, ao processo administrativo final 5969 de 18, que foi originado a partir de um ofício encaminhado pelo DPDC, do Ministério da Justiça, em que o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo foram condenados pelo CAD, também
por terem causado prejuízo à livre iniciativa através desse constrangimento injustificado de usar a utilização desse cartão de todos, um cartão também de descontos para serviços médicos. Então, acho que não é inédito, né, o que a gente está vendo em termos de processo aqui, com a assinatura do TCC, o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais paga uma multa no valor de R$255 mil. É um TCC sem reconhecimento de culpa e o processo vai ficar suspenso em relação a esse CRO, até que as obrigações assumidas pela entidade sejam cumpridas. Também trago aqui uma fala do conselheiro Gustavo Augusto, que foi importante porque marca o posicionamento dele, que impedir que terceiros, no âmbito da prestação de um serviço, possam conceder descontos é uma prática potencialmente ilícita, se praticada por agentes que possuam poder de mercado. E ele também fala que presume-se a existência de poder de mercado com relação aos conselhos profissionais diante da possibilidade de aplicação de sanções disciplinares por essas entidades. Então, achei interessante também trazer essa sinalização por parte do conselheiro relator e faço também o comentário de que vai ter um julgamento de mérito na próxima sessão ordinária de julgamento. Acho que com isso a gente encerra a pauta e agradeço a vocês, nossos ouvintes, e agradeço também a Flávia, nossa comentarista oficial aqui do Plenária Comentada, e fiquem ligados porque esse semestre tem muitos episódios interessantes aí na nossa grade de notícias e conteúdo. Legal. Fiquem ligados que a gente tem uma programação bem interessante para fechar esse ano aí de 2023, né, Vivian? Obrigada a todos e até a próxima.